Como vão, meus caros? Bem-vindos à nossa primeira aula remota de trabalho de conclusão de curso. Satisfação estar com os senhores nessa videoaula. Hoje comentaremos sobre a escrita científica, escolha do tema e recorte de pesquisa. Vamos lá. Bom, senhores, comecemos pela escrita científica. Um aluno de graduação, de qualquer faculdade de direito, ele lida com textos de diversas ordens: livro de doutrina, artigo científico, decisão judicial, pareceres, dentre tantos outros. Todos esses textos expressam conhecimento e contribuem para a sua bagagem intelectual. Embora tenham esses textos pontos comuns, tratam-se de textos distintos. O que os torna diferentes? O que fica diferente esses textos? Não é preciso muito esforço para apontar a diferença básica, basilar. Cada um desses textos tem uma finalidade específica. Uma decisão judicial e um artigo científico, por exemplo, não atendem aos mesmos propósitos, às mesmas funções. Aquele que escreve um livro de doutrina não tem a mesma preocupação de quem redige um parecer. Decisão judicial, parecer, livro jurídico, artigo científico são tipos de texto facilmente reconhecíveis. E eles são não somente por seus diferentes formatos, mas principalmente, sobretudo, porque cada um deles é utilizado para uma determinada situação social e por uma pessoa específica. Uma decisão judicial, por exemplo, é redigida por um juiz quando chegar o tempo processual de resolver um conflito. Um artigo científico, no caso de vocês, por outro lado, é escrito por um pesquisador quando ele entender que é o momento de divulgar e publicar a sua pesquisa. E vai ser o caso de vocês em TCC. Mas aqui vão algumas características próprias dos textos científicos. Está na tela. Letra A, impessoalidade. O texto científico é, via de regra, escrito usando a terceira pessoa. Evita ao máximo referências pessoais e pronomes possessivos. Por exemplo, meus estudos, minha tese, nós julgamos que, eu deduzi que, chegamos à conclusão, não pode. B, objetividade. Deve-se evitar sentimentos e impressões subjetivas, não fundamentadas nos dados obtidos ou inferências derivadas. Por exemplo, os dados aparentemente revelam uma tendência. Foi agradável e divertido realizar a coleta na carceragem de Ubá. Não. C, coerência. Se refere a uma lógica interna do tema apresentado. Ou seja, um texto coerente tem ideias, observações, opiniões apresentadas de forma ordenada, cronológica. D, informatividade. Adequada à transmissão do conhecimento relevante, sejam de dados observados, sejam de bibliografia, seja de uma síntese de todas essas. E, clareza e precisão. O texto científico deve transmitir dados, resultados e informações, maximizando sempre a compreensão do leitor. Deve enunciar as questões da pesquisa, os problemas existentes, as observações realizadas, feitas, as informações, as ideias, com clareza. Clareza na expressão requer, primeiro, a clareza nas ideias e nos conceitos. Crie isso. Dizem que o bem pensado será claramente enunciado, escrito. Assim, se deve buscar frases simples, demonstrando o desenvolvimento lógico do problema em questão, do problema em discussão. O uso de frases mais longas,
alcançando muitas linhas, incluindo várias ideias, com muitas vírgulas, parênteses, dificulta a compreensão do leitor e torna a leitura cansativa, pesada, enfadonha, podendo até perder o interesse do leitor. F. Adequação ao vocabulário. Aqui nós temos um requisito para transitar nas ciências e nas particulares áreas de especialidade do conhecimento científico. A verdade é que nós devemos evitar ao máximo jargões jurídicos e de petição. G. Modéstia. Ao comunicar as conclusões, os resultados do estudo, nós não devemos afirmar ou insinuar que os trabalhos, resultados e textos apresentados anteriormente por outros autores são falhos, inválidos ou que tenham sido feitos de forma errada e afins. Entretanto, é correto e desejável contrapor e contestar resultados, argumentos e conclusões de outros estudos publicados. Mas a cortesia deve acompanhar a modéstia. Portanto, não se devem apresentar resultados e conclusões com autoritarismo. O texto científico tem por objetivo expressar e não impressionar, não persuadir. H. Imparcialidade. O esforço científico deve estar estampado em evidências concretas que sustentem as conclusões. Sejam estas oriundas de pesquisa de campo ou por argumentações a partir de revisão de estudos, de bibliografia e afins. Daí a necessidade de o pesquisador, de o autor, vocês, manterem uma postura isenta e desapegada, sempre considerando e dando relevância aos autores e colegas na mesma área de atuação. Alguns pesquisadores e escritores até brincam: nada melhor do que ter uma hipótese negada e refutada. Evoluímos. Escolha do tema. Escolha do tema, senhores. Aqui eu chamo de área de interesse de pesquisa a primeira aproximação temática ao objeto de pesquisa. Por exemplo, contratos relacionais, garantias reais, uso capião, crime de perigo abstrato, direitos fundamentais nas relações entre particulares e etc, etc. Podemos pensar na área de interesse da pesquisa como uma área ou um assunto em que o aluno goste ou que queira estudar, senhores, por qualquer que seja o motivo. Afinidade com o professor da área, interesse profissional, um gosto pessoal ou até para suprir uma deficiência da graduação. São exemplos extremamente relevantes. A área de interesse da pesquisa não vai se confundir com o tema de pesquisa. O tema demanda certa quantidade de reflexão adicional a partir da área de interesse de pesquisa, pois o aluno deve encontrar dentro dela um aspecto problemático, algo duvidoso que ele queira enfrentar. A pesquisa, estritamente falando, deve consistir na sequência de procedimentos que, de forma organizada, articulada, tentam responder uma dúvida particular dentro de uma área de interesse da pesquisa. Essa dúvida inicial é, portanto, um elemento constitutivo de um verdadeiro trabalho de pesquisa científica, dentro de trabalho de conclusão de curso, a fase que vocês estão. Note que, nesse sentido, a pesquisa científica jurídica será bastante diferente de um manual jurídico. Enquanto os manuais cuidam brevemente de muitos temas, objetivando a abrangência, a completude, o todo dentro de um saber jurídico, as monografias, as pesquisas, os artigos aprofundam-se em um tema específico, delimitado.
Essa delimitação temática nasce justamente de um problema de pesquisa bem formulado, razão pela qual convém gastar tempo refletindo a esse respeito. Falemos um pouco sobre o recorte da pesquisa. Excetuados alguns casos mais extremos, o tamanho do tema não interfere no valor científico da pesquisa, mas tem algumas implicações concretas. Quanto mais extenso o tema, maior o volume de pesquisa que terá que ser feito para cobri-lo adequadamente. Quanto maior restrito for o tema, maior a possibilidade de exauri-lo, de acabá-lo. Chama-se de recorte, então, o procedimento pelo qual criam-se contornos de um assunto de interesse e são ajustados para caber em limitações de uma pesquisa, sejam limitações de tempo, da área do saber, do conhecimento, seja de material disponível fisicamente pela internet. Aqui vale uma observação sobre o recorte de acordo com a área de conhecimento, e muitos já erraram isso. Não adianta você querer falar sobre a transmissão do coronavírus se você está fazendo um TCC para bacharelado em Direito. Quer pesquisar nessa temática? Ache um viés possível na nossa área. Temas pouco ou mal recortados comprometem os seus autores, seus escritores, como missões quase impossíveis, na medida em que tornam mais difícil a essencial tarefa de cumprir toda a pesquisa necessária para a exaustão do tema. Ótimo. Passemos a um trabalho mais prático, ok? Sobre recorte. Pensemos que eu me interesso por uma questão mais recente, mais nova do direito, como, por exemplo, sucessão de dados virtuais. Falecimento de uma pessoa pública, por exemplo, quem que ficariam com os dados da sua conta de Instagram, da sua conta de Facebook e assim por diante. Também gosto de entender um outro universo, a ingerência do judiciário em redes sociais. Bloqueio de WhatsApp, bloqueio de Instagram, retirada de vídeos do YouTube e afins. E um outro universo, me interesso muito pelas fontes jurisprudenciais, é um gosto que eu tenho. Então, eu gostaria de escrever também sobre julgados do STJ nos últimos 5 anos. Se nós pegarmos o ponto de inflexão dos 3 universos, nós temos um excelente recorte para o seu tema de pesquisa. Seria super interessante escrever sobre a ingerência do judiciário em redes sociais, no caso das sucessões de dados virtuais, de acordo com os julgados do STJ nos últimos 5 anos. Você fez um recorte perfeito para uma pesquisa jurídica em direito. Espero que os senhores tenham gostado dessa nossa explicação. É uma primeira explicação. Então, o objetivo dos senhores para esse estudo dirigido nada mais é do que pensar e ponderar e escrever um tema, o recorte desse tema e escolher um orientador. Um forte abraço, até a próxima aula.